A gente fala agora sobre o dia dos principais presidenciáveis. Esta terça-feira foi de confirmações no lançamento de candidaturas. Maicon Mendes está ao vivo com a gente agora com todas as informações. Como você mesmo antecipou ontem, aqui no jornal, né, Maicon? Simone Tebet já tem uma vice e as especulações sobre o nome de Mara Gabrilli acabaram sendo confirmadas hoje, né? Boa noite, Maicon. Olá, Brau. Boa noite para você, boa noite para Lívia e boa noite à audiência do jornal Jovem Pan. Mara Gabrilli, senadora da República, vai compor a chapa mesmo de Simone Tebet, conforme adiantamos aqui para a audiência do jornal Jovem Pan. Ela era a segunda opção do Centro Democrático, que é formado por PSDB, Cidadania, como também o MDB. A primeira opção era o senador Tasso Gereissati, mas ele declinou, não quis se candidatar. Então sobrou para Mara Gabrilli, que foi oficializada hoje e vai compor essa chapa feminina com Simone Tebet. Brown. E o União Brasil de Luciano Bivar, em Maicon, hoje a senadora Soraya Tronic foi anunciada como a cabeça de chapa. Já tem alguma indicação do vice ou da vice dela nessa corrida pelo Planalto, Maicon? Então, Soraya Tronic, para quem não conhece, ela foi eleita senadora da República em 2018, naquela onda bolsonarista, lá pelo Mato Grosso do Sul. Agora foi convidada a compor essa chapa do União Brasil à presidência da República. Conversei com ela hoje nessa coletiva que aconteceu aqui em São Paulo. Estava ao lado de Luciano Bivar, de outros deputados federais pela bancada aqui de São Paulo. Ela disse que recebeu um chamado. E por isso não foi nem convite, foi um chamado. Por isso ela acabou aceitando essa forma de conduzir União Brasil à presidência da República. Só o que chama atenção, Brown, e a audiência do jornal Jovem Pan, é que o santinho feito com o nome e também com o rosto de Soraya Tronic está apenas como pré-candidata. Ninguém sabe até o momento se ela vai ser vice ou se vai ser a famosa cabeça de chapa. Hoje eu fiz uma pergunta para ela dizendo, vai ser mulher ou vai ser homem? Ela disse, nós já temos a ala feminina aqui do União Brasil, só que a partir de agora, se tiver um masculino, se tiver um homem, já vai fazer aquele equilíbrio. A gente confere o que ela respondeu sobre essa corrida ao Palácio do Planalto. Veja só. Pernambuco chamou Luciano Bivar. Temos isso. E como o partido me chamou também. São missões que a vida nos coloca e que eu pretendo honrar. Enquanto tantas pessoas lutaram para ter uma legenda, para mim, Rueda, é um momento de muita alegria poder aceitar um convite, onde nada foi imposto, mas foi um chamado. Chamado. E ainda falando sobre essa coletiva do União Brasil, na verdade foi aquela coletiva que não foi coletiva, foi tudo feito às pressas, em cima da hora, colando o nome dela onde estava o nome do Luciano Bivar, foi aquela confusão. O que chamou mais atenção nessa coletiva é que quando a gente fazia alguma pergunta para eles, um olhava para o outro dizendo assim, será que eu respondo, será que eu não respondo? Nos bastidores, o União Brasil já está fazendo aquela costura política, tanto para o primeiro turno, como também para o segundo turno, como também para o governo do estado de São Paulo. Que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Agora, eu fiz várias perguntas para o Luciano Bivar sobre essa articulação com o PT. E no segundo turno, vai apoiar quem? Ele desconversou, mas acabou soltando alguma coisa. Ficou envaidecido, segundo ele. Dá só uma olhada. Essas histórias todas de outros partidos, tá certo? Essas histórias todas de outros partidos é natural. Nós nos sentimos até envaidecidos de todos nos procurarem. Significa que a União Brasil tem credibilidade. Ruim seria se ninguém nos procurasse. Também nós procuramos outros, tá certo? Mas sempre para aglutinar aos nossos pensamentos democráticos e econômicos. E para fechar sobre a União Brasil, Sérgio Moro. Hoje foi a candidatura oficial dele ao Senado Federal, lá no Paraná. Não vai mesmo correr ao Palácio do Planalto, não. Então foi lançada a candidatura de Sérgio Moro ao Senado Federal no Paraná. O União Brasil não tem candidato próprio no Paraná, então deve apoiar Ratinho Júnior do PSD. Isso é o que temos de hoje do União Brasil, Brown. Vamos para outro candidato então, Maicon. Agora Lula, em Campina Grande, na Paraíba, o ex-presidente se reuniu com representantes religiosos. O que é que você destaca para a gente desse encontro, Maicon?
Inclusive, Brau, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está participando do segundo encontro em Campina Grande, na Paraíba. No primeiro encontro foi recebido com muita festa pelos apoiadores políticos, pela população, onde ele fez um discurso e, mais uma vez, ele voltou a falar dos auxílios, criticou o governo federal, mas sem citar o ex-presidente, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir o que disse primeiro Lula aos apoiadores políticos. Todo mundo vivia um mar de rosa nesse país. As pessoas começaram a comprar aquilo que eles produziam. As pessoas começaram a comprar uma roupa melhor. As pessoas começaram a comprar um presente pro filho. As pessoas começaram a comprar um computador, um celular melhor, um carro melhor, uma casa melhor. As pessoas começaram a melhorar de vida. Isso significa que garante paz nesse mundo. Não precisava ter muita ocupação de terra, porque a gente cuidava disso. Além de dizer que o governo dele foi um mar de rosas, onde as pessoas podiam comprar o que queriam, Lula voltou a falar dos auxílios concedidos agora pelo governo federal. É para a população usar o dinheiro, sim. E depois, vamos ver o que ele disse. Se colocar dinheiro na conta de vocês, pega e coma. Pega. Não precisa para você e para o filho. Não recuse, não. E depois na hora do voto, uma panela para eles e um voto para nós. Ainda falando de PT, o Avante, André Janones, vai desistir mesmo da candidatura à presidência da República. Já tem um acordo firmado com o PT. Esta reunião acontece nesta quinta-feira aqui em São Paulo. Vai participar Luiz Tibé, é o presidente nacional do Avante, Lula, como também a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann. O objetivo do Avante é alavancar mais cadeiras na Câmara Federal. Portanto, o acordo já está selado. Ciro Gomes, nesse momento, está fazendo uma live semanal na internet. Está falando poucas e boas e criticando mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro. E falando em presidente Jair Bolsonaro, hoje ele concedeu uma entrevista dizendo que está com medo de ser preso se caso não for reeleito presidente da República. Só que esse assunto hoje fica para Yasmin Costa. Daqui a pouquinho, direto de Brasília. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Assuntos não faltam, né? As eleições 2022 movimentando aí todos os campos. O Maicon trazendo pra gente um panorama aí das candidaturas à presidência da República. Valeu, Maicon. Boa noite para você. Miguel Daúde, quero começar abordando aqui com você a decisão que o União Brasil tomou em relação à candidatura. Havia aquela especulação sobre se o partido apoiaria ou não o PT já no primeiro turno. Isso não aconteceu, mas trocou o candidato, né? A princípio seria o próprio presidente do partido, Luciano Bivar, que agora deve concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados. Sai Bivar e entra agora a senadora Soraya Tronic. O que é que você achou dessa escolha? E queria te ouvir também, Daúde, sobre o anúncio de Sérgio Moro, agora oficializado também pela União Brasil, candidato ao Senado pelo Paraná. Boa noite, Brown. Pois é, esta decisão do partido, ela tem uma relação já de um acordo firmado com o PT. Bivar fez um acordo com o PT. Qual é o acordo que ele fez com o PT? Ele, sendo candidato, evidentemente, ele não teria mandato. Não teria mandato, ele não teria o que fazer. Então, o acordo é o seguinte: você sai, se candidata a deputado, você se elege e nós, da esquerda, os partidos de esquerda, vamos trabalhar para você ser o presidente do Congresso, da Câmara. Né? E ele topou. Então, essa forma dele colocar hoje um representante, a Sônia Tronic, como candidato, é uma estratégia que não vai até o fim. Mas a ideia dele é essa. Ele vai apoiar também na Bahia o ACM Neto e o acordo está fechado. Com relação ao Sérgio Moro, evidentemente que havia uma expectativa que ele poderia ser candidato a presidente, como é que ficaria? Não. Ele vai ser candidato a senador e se confirmou hoje e provavelmente, de acordo com as pesquisas no Paraná, ele deve sim se eleger senador pelo Paraná.
Constantino, quero trazer os outros assuntos com você, quero saber sua opinião em relação a essa confirmação de Soraya Tronic. Quem falou sobre ela agora foi o Miguel Daúde, de Mara Gabrilli, senadora também, mas pelo PSDB, para compor chapa com Simone Tebet na vice-presidência. E sobre essas movimentações de hoje, de Lula, do PT também, este aceno do ex-presidente Lula para tentar ganhar espaço entre os religiosos e agora dessa praticamente confirmação de André Janones integrando a campanha do ex-presidente. Bom, vamos lá, Lívia. Em primeiro lugar, a candidatura da senadora Tronic dá uma certa prejudicada no discurso da candidatura agora confirmada a vice também mulher, do lado da Simone Tebet do MDB. E com o PSDB, porque aquela coisa a chapa dobradinha feminina vai por água abaixo quando tem já uma outra mulher concorrendo. E eu confesso ao nosso telespectador ter muita dificuldade de entender da política em si e da mídia, que também demonstra esse interesse em perguntas e tudo, a obsessão por gênero, O que importa para o brasileiro é a capacidade de gestão, a honestidade, coisas assim. Eu, particularmente, sou fã de uma grande estadista mulher, a Margaret Thatcher, mas essa esquerda não gosta muito. Em relação ao Janones, eu acho que acrescenta muito pouco a candidatura do PT, E, na verdade, o Bivar, que esteve flertando aí com o Lula, mas agora vai ter a candidatura da senadora Tronic pelo União Brasil, quase ia levar uma situação bastante constrangedora para o candidato agora confirmado ao Senado, ex-juiz Sérgio Moro, porque o ex-juiz Sérgio Moro chegou a se aproximar bastante do Bivar, talvez tentando ali uma dobradinha também, e chegou a colocar o Bivar como uma espécie de salvador da democracia brasileira. Um cara que estava cogitando a possibilidade de se unir àquele que o Moro mandou prender por corrupção como juiz. Seria realmente uma coisa bastante sui generis, bastante atípica e esquisita, mas coisas do Brasil.